Está começando mais um programa Câmara Notícias. Fique com a gente e acompanhe as principais atrações desta edição. Vencedores do concurso Minha Foto é Animal recebem premiação em sessão especial. Ministério Público Federal de Santa Catarina recebe moção de aplauso pelas 10 medidas contra a corrupção. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o país. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Câmara Notícias. Veja agora o que foi destaque na tribuna do Legislativo e o resumo das sessões da Câmara de Vereadores desta semana. Na sessão desta segunda-feira, dia 23 de novembro, foram aprovados 2 requerimentos, 4 moções de aplauso, 1 projeto e lidas 8 indicações. O vereador Vanderlei Zilli entrou com requerimento solicitando ao presidente do DEINFRA, Vanderlei Agostini, se já foram tomadas providências com relação ao parecer da Defesa Civil e que ações estão sendo encaminhadas para solucionar o desmoronamento de parte da calçada na rodovia SC-108 no bairro Mina Brasil. A Defesa Civil já esteve em fevereiro do ano passado, falando da necessidade de fazer um muro de contenção, porque a água está corroendo o asfalto por baixo. Em setembro desse ano, tiveram novamente ali e fizeram novo relatório constatando a necessidade de fazer. Por quê? O que fizeram? Fizeram um paliativo. Eles colocaram ali um meio-fio, um plástico para a água da chuva correr por cima, mas acontece que a água está infiltrando por baixo do asfalto e está minando o asfalto. É perigoso, tem muitas residências que ficam colocadas a parte de baixo da rodovia, já desmoronou o acostamento, enfim, está muito perigoso. Então nós estamos encaminhando esses 2 relatórios da Defesa Civil que foram feitos para o DEINFRA, em Florianópolis, para o presidente Vanderlei Agostini tomar as providências, para saber se já foi tomada algumas providências, porque até agora está um paliativo. O vereador José Carlos Melo usou a tribuna para falar a respeito do seminário de relatos de experiência de recuperação ambiental de rios no Brasil e mencionou a luta pelo rio Mãe Luzia. E nós estamos querendo fazer a recuperação do rio Mãe Luzia, que apesar de ser considerado morto, eu costumo dizer que morto ele ainda não está. Há de se recuperá-lo e nós estamos lutando para que isso ocorra. Nós sabemos que é uma tarefa que demanda bastante tempo e recursos, mas nós temos que ter início, porque se nós não começarmos, jamais nós alcançaremos a recuperação do rio Mãe Luzia. A equipe paraolímpica da Judecre, Associação dos Deficientes Físicos de Criciúma, recebeu moção de aplauso por iniciativa do vereador Antônio Manuel. A proposição foi aprovada por unanimidade. Outra moção de aplauso foi para os acadêmicos do curso de jornalismo da Faculdade SATIC, Felipe Gabriel Teixeira Gomes e Marielle Salvador de Souza, e o narrador da radiodifusora Joel Bernardo, que participaram do prêmio Acaerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. A moção de aplausos foi iniciativa do vereador Salésio Lima. Os alunos conquistaram prêmio na categoria Melhor Reportagem de Rádio com o documentário Aborto, uma Escolha. E Bernardo ficou entre os 3 melhores narradores do estado de Santa Catarina, pela 2ª vez consecutiva. Este prêmio é considerado um dos mais importantes do mercado da região sul. Na sessão de terça-feira, dia 24, foram aprovados um requerimento, 5 projetos e lidas 6 indicações. Os vereadores realizaram pela primeira vez votação eletrônica. O processo de votação eletrônica se dá através de sistema informatizado próprio da Câmara de Vereadores e a intenção é melhorar o sistema de sessão. Primeiramente, a questão da transparência, né, que agora as pessoas que assistem principalmente pela televisão e também pela internet, elas vão poder acompanhar exatamente o voto que o seu vereador deu ali, se é favorável, contra ou abstenção em todos os projetos. Todas as votações da ordem do dia, elas fazem parte do painel eletrônico, né? E então o vereador, assim que votar no seu computador, na mesma hora, na televisão ou na internet, a pessoa já vai poder acompanhar ali a opção que o vereador fez. Prefeitos, jornalistas, procuradores e agentes políticos participaram de uma palestra na ANREC na última sexta-feira, dia 20 de novembro. O encontro teve como tema a caracterização de uso de dinheiro público para promoção pessoal.
O promotor de Justiça e coordenador da Vara de Moralidade Administrativa do Ministério Público de Santa Catarina, Samuel Dalfarra Naspolini, foi quem ministrou a palestra. O promotor falou sobre casos de irregularidades cometidos por agentes públicos e políticos na divulgação das ações de suas gestões. Os assessores de comunicação aproveitaram para sanar suas dúvidas. Os vencedores do concurso Minha Foto é Animal, promovido pela Câmara de Vereadores de Criciúma, receberam uma honraria em sessão especial. A Câmara de Vereadores de Criciúma realizou na noite de quarta-feira, dia 18 de novembro, a entrega da premiação aos vencedores do Minha Foto é Animal, em sessão especial. O evento ocorreu na Casa Legislativa. A proposta foi do presidente Ricardo Fabres, aprovada por unanimidade. Nós queríamos justamente para chamar a atenção na cidade um debate sobre a questão dos direitos, a questão de defesa, dos animais, a questão da violência, maus tratos e também do abandono, que é, na verdade, uma questão de que nós vamos discutir e discutimos a questão da saúde pública, a questão da educação e também do respeito ao ser vivo. Durante o concurso foram inscritas cerca de 500 fotos que concorreram para 3 categorias: A, cães adotados, B, gatos adotados e C, cães e gatos comprados. Tamires foi a primeira colocada na categoria A. Ela levou até o cãozinho Dior para receber o prêmio na sessão. Hoje, o risco de um animal na rua é muito grande, pois eles não têm onde comer, onde beber, e a população de animais na rua, em Criciúma, é bastante grande. Mesmo o pessoal buscando adotar, a ONG SOS buscando, o pessoal ligando, mostrando que existem animais em risco, ainda existem muitos animais na rua e pessoas abandonando animais diariamente. Os 3 primeiros colocados em cada categoria receberam um quadro com a foto premiada e um certificado de participação. O prêmio fotográfico Minha Foto é Animal foi lançado oficialmente no dia 30 de agosto no Parque das Nações, Cincinato Naspolini. O bem-estar animal é o principal foco da campanha. Vem de encontro à necessidade desses animais abandonados, onde muitas pessoas têm vontade, às vezes, de ter e não tinham como buscar esses animais. Então, foi muito feliz, esse projeto vem de encontro com a necessidade da cidade. E essa questão vai além da responsabilidade. Eu acho que é questão, inclusive, de sensibilidade das pessoas, de adotar e de ter o discernimento de que um animal adotado ele tem tantas qualidades do que um animal comprado. Então, parabéns à Câmara de Vereadores e a todos os parceiros que se enganjaram nessa causa. O Ministério Público Federal recebeu uma placa honrosa pela iniciativa das 10 medidas contra a corrupção. A entrega foi realizada na sede em Criciúma, com a presença dos servidores públicos. Uma placa honrosa foi entregue ao Ministério Público Federal de Santa Catarina na terça-feira, dia 17 de novembro. A moção de aplauso é pela iniciativa do órgão em recolher assinaturas para a campanha que prevê 10 medidas contra a corrupção. A entrega foi realizada pelo vereador Vanderlei Zilli, na sede do Ministério Público Federal em Criciúma, com a presença dos procuradores e servidores públicos. Agradecer e parabenizar o Ministério Público pela iniciativa, junto com os demais segmentos, de buscar assinatura para que possamos dar entrada num projeto de iniciativa popular para que realmente se combata com maior rigor a corrupção que existe nesse país. Então, acho que as 10 medidas propostas por essa lei para realmente siga ao Congresso Nacional, para que tenhamos realmente nesse país um pouco mais de pessoas que realmente sabem valorizar e também sabe fazer com que o recurso público seja bem aplicado. Durante o ato, o procurador Darlan Dias aproveitou para parabenizar todos os servidores públicos que estão empenhados para o recolhimento das assinaturas. Já foram recolhidas em torno de 700 mil assinaturas em todo o Brasil. A meta é de 1 milhão.
Este conjunto é bem amplo e profundo e contempla vários aspectos da legislação. Por exemplo, o endurecimento das penas no combate à corrupção, a transformação da corrupção em crime hediondo, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, a mudança no sistema processual com uma racionalização do sistema para tornar mais eficiente o combate a esse tipo de delito, sem se descuidar do respeito ao contraditório, à ampla defesa aos direitos individuais. Esse trabalho do Ministério Público vem fazer com que realmente nós possamos acreditar ainda mais nesse país, certo? Porque temos certeza absoluta que é um poder que vem fazendo um grande trabalho, tanto na área ambiental e tanto na área da corrupção, onde possamos ter ali pessoas dedicadas que buscam esclarecer esses crimes que acontecem lá em Brasília, principalmente, né, a nível federal. Para assinar, a pessoa deve ser maior de 16 anos, ter título de eleitor e ter nacionalidade brasileira. Informações mais detalhadas sobre as 10 medidas contra a corrupção podem ser acessadas no site www.10medidas.mpf.mp.br. O Ministério Público informou que a ficha de assinatura pode ser impressa no site e devolvida em uma das unidades do órgão, ou remetida fisicamente para a Procuradoria-Geral da República no endereço que consta no site. O dia 20 de novembro é a data escolhida para homenagear o Dia da Consciência Negra. Em Criciúma, o dia foi celebrado em muitos locais. O dia 20 de novembro é marcado pela morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo que abrigava os escravos fugitivos. Por este motivo, nesta data é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, para lembrar o quanto os negros sofreram e o quanto lutaram pelos seus direitos, além de conseguir espaço na sociedade. Nós sabemos que a consciência nós temos que ter todos os dias. Consciência tanto negra como branca, amarela, a consciência de que para nós ter até mesmo um futuro melhor, né? Então a gente vai passando, mostrando para as crianças da igualdade, né? Tanto racial, sem preconceito. O racismo ainda está presente após séculos de escravidão. A população negra corresponde a cerca de 53% dos brasileiros, segundo dados do IBGE. Mas para formar essa classificação de negros, é somado o número de pessoas que se dizem pretas e pardas para a formação de um grupo. Nas escolas da Rede Municipal de Ensino, o mês de novembro acontece a culminância de todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Apesar de o número de negros ter aumentado nos últimos 10 anos, eles correspondem apenas a 18% de cargos em destaque no Brasil. Dos 513 deputados federais, 80% são brancos. No Superior Tribunal de Justiça, 25 dos 29 ministros são brancos, apenas um se considera negro. E trazendo para a realidade de Criciúma, dos 17 vereadores, apenas um é negro. É necessário a gente fazer, às vezes, uma análise geral para a gente entender a dificuldade do negro. Porque o mundo vive dificuldades, as pessoas são preconceituosas, são racistas, as pessoas são... Existe uma doença social. Em algumas escolas de Criciúma foram realizadas atividades que remetem à cultura negra. Nesta escola, os alunos aprenderam sobre a arte do grafite, por meio do projeto Africanidades, Afrobrasilidades e Cultura Indígena, que é feito em 12 escolas municipais desde o ano passado. A gente fez o grafite, que é diferente da pichação, deixa bem claro isso. A gente aprendeu até algumas palavras que já vêm da cultura afro, que hoje estão presentes no português, na cultura brasileira, assim, e muitas vezes a gente não sabe disso, a gente não sabe dessa realidade. Já nesta escola, o Dia da Consciência Negra foi celebrado pelos alunos. As turmas apresentaram danças, conheceram as comidas típicas da África e usaram faixas coloridas na cabeça para representar o estilo afro. A cultura afro tem sido trabalhada dentro das salas de aula durante todo o ano. Através da educação, crianças e adolescentes aprendem desde cedo a quebrar o preconceito. A Escola Wilson Lalau trouxe, por meio de apresentações, as principais características da etnia negra. Você sabe qual a taxa de alfabetização em Criciúma? A
taxa de alfabetização da população acima de 10 anos de idade é de 95,8%, o que representa o total de mais de 133.900 habitantes alfabetizados. E o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que vai de 0 a 1, é de 0,958. O nosso programa também vai ao ar em outros horários. Confira agora a agenda do Legislativo. A próxima sessão mirim será realizada no dia 9 de dezembro, das 9 às 11 horas da manhã. No mesmo dia, à noite, ocorre a sessão solene mirim, na ASIC, a partir das 19 horas. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7 horas da noite, no Centro Profissional, localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira, 5h30 da tarde, no sábado, às 3h30 da tarde, na segunda-feira, às 10h30 da manhã e na terça-feira, às 5 horas da tarde. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, câmaracriciúma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Estes foram os principais destaques desta semana. Você também pode contribuir com o nosso programa. Para sugestão, dúvida ou informação, mande um e-mail para imprensa@câmaracriciúma.sc.gov.br. Espero por vocês no próximo Câmara Notícias. Até lá!